Bom dia a todos, prazer receber aqui vocês. Mais um dia do nosso 100º ENIC. O assunto da vez aqui é habitação no Brasil e no mundo, mas obviamente com um olhar para o Brasil. Nós temos nessa versão do ENIC participação de palestrantes internacionais. Nós vamos ouvir aqui, dentro de 1 ou 2 minutos, a Paloma. Paloma é do BID, ela é mexicana, tem uma experiência com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Eu e Clausens aqui, responsáveis aqui por esse painel. Nós vamos sugerir de ver a Paloma ali, e depois a gente faz a chamada dos nossos palestrantes aqui locais. Está aqui a Inês Magalhães, da Caixa Econômica, a qual agradeço, Zé Carlos Martins. Depois a gente vai compor o palco, fazer um pouquinho diferente aqui, tá bom? Então nós vamos receber a Paloma e depois começar o debate, pode ser? Vamos lá para baixo, Cláudio? Daniele e Zé Maria, organiza com a Paloma aí, por favor, para ela entrar. Paloma, bom dia, seja muito bem-vinda. Nós estamos aqui no 100º ENIC, a 100ª edição do encontro que agora torna-se internacional, o Encontro Internacional da Construção. Quero te agradecer muito, você está aí disponível, você deve estar no México, nos Estados Unidos, depois você conta para a gente. E estive com você o ano passado em Washington, ouvi você falar da habitação, o tanto que você conhece esse tema. Eu falei assim, você não pode faltar no nosso ENIC. E para o ano que vem nós vamos te arrastar presencialmente, viu? Nós vamos te trazer para cá. Esse ano não deu certo por conta das agendas, mas a gente espera tê-la conosco todo ano para a gente falar desse tema que é tão caro aqui para o Brasil, que é fazer habitação para os brasileiros, tá bom? Você fica à vontade para sua palestra, suas considerações. Prazer estar contigo. Pode seguir. Excelente. Excelente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecê-los muito por me receberem tão bem. Eu estou... realmente não pude estar no Brasil hoje, mas eu estou trabalhando para o Brasil daqui mesmo, certo? Mas eu gostaria de primeiro agradecer Renato de Souza, o presidente da CEBIC, que realmente foi uma peça importante da primeira grande iniciativa em busca de mudanças no setor de moradia na região. Então, também quero agradecer ao José Carlos, que está coordenando esse painel hoje, e, claro, também ao Daniel Guimarães. Não sei se vocês conseguem passar os meus slides, por favor. Pronto, vamos lá, próximo. Nós temos quase 300 milhões de pessoas na América Latina e no Caribe que hoje sofrem de um déficit de moradia. Nessa estimativa do BID, nós acreditamos que precisaríamos de em torno de 1,38 trilhões de dólares, representando quase 22% do PIB regional, para conseguir, então, realmente resolver esse déficit. E aqui abaixo nós temos, então, os números específicos para cada país, são números calculados pelo BID, e podemos olhar que no caso do Brasil, mais especificamente, acreditamos que precisamos em torno de 6,2 milhões de moradias. Esse é um déficit quantitativo, e 25,5 milhões de moradias quando a gente pensa no déficit qualitativo. E é por isso que... próximo slide, por favor. É por isso que nós, então, começamos a fazer uma avaliação das cadeias de valor. Ou seja, nós avaliamos como era o déficit de cada país e depois nós fizemos uma análise profunda dessa cadeia em cada país, pensando em todos os players, todas as partes interessadas em cada país. E
Foi assim que nós criamos, então, também articulações com Caixa Econômica, o BNDES, Ministério das Cidades, entre outros, para assim entender como era a cadeia de desenvolvimento de moradias em cada país e conseguimos desenvolver um diagnóstico para cada país assim, para entender como poderíamos lidar com esse déficit de moradias. Atualmente, nós temos trabalhado em 17 países, em parceria tanto com o setor público quanto privado e, claro, também a sociedade civil. E nós oferecemos suporte técnico, crédito, assim como apoio no desenvolvimento de novos projetos, por exemplo, com novos subsídios para melhorias, para as moradias, para formas de ajudar as pessoas a saírem do aluguel e comprarem suas próprias casas. E também oferecendo crédito para incorporadores. E também apoiando iniciativas de microfinanciamento. Tudo isso em parceria com os bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, ministérios locais e também sociedades de microfinanciamento e fintechs. No próximo slide, por favor. E quais são, então, os principais desafios que nós encontramos hoje? Quando pensamos nos desafios institucionais, falta coordenação entre os diferentes atores, além também de baixa capacidade técnica e estruturas públicas ainda frágeis. E também vemos que já leva muito tempo também para conseguir, por exemplo, uma licença para poder fazer um novo empreendimento. Do ponto de vista regulatório, nós vemos ainda políticas públicas e instrumentos obsoletos, mas temos tentado trazer inovações e criando novos marcos legais. Quando pensamos no que chamamos de cross-cutting, ou seja, realmente pensar nas interações, estamos diminuindo as barreiras para o setor de construção civil, já que acreditamos que há uma assimetria de informações entre os antigos e novos participantes do mercado e temos tentado, então, trazer mais resiliência e diminuindo a vulnerabilidade do setor de construção de novas moradias. E também temos trazido certificações de soluções sustentáveis. No Brasil, por exemplo, temos várias disponíveis. E o desafio agora, na verdade, é encontrar aquela que nós podemos melhorar mais. Do lado da demanda, nós temos buscado focar, então, em trazer um apoio para os setores formalizados e trazendo também apoio das instituições financeiras para que elas possam oferecer crédito para os consumidores. E nós sabemos que muitas vezes a gente tem poucas soluções direcionadas especificamente para a aquisição de moradia e no caso do lado da oferta, nós sabemos que nós temos sistemas de construção fragmentados, poucos serviços focados ainda em infraestrutura e espaços públicos e também projetos de moradia social que ainda não são lucrativos para o setor privado. Então, nós temos usado o BID para tentar apoiar incorporadoras como vocês. E com base nos desafios que nós identificamos nessa cadeia de valor para o setor de construção civil que atua na área de moradia, nós desenvolvemos estratégias. A primeira, pensando em governança e instituições. Nós estamos fortalecendo o ecossistema e buscando marcos regulatórios mais sustentáveis. Já pensando nas soluções, temos buscado uma diversificação de produtos e soluções para populações mais vulneráveis, trazendo mais formas de trazer garantias diferentes, oferecendo créditos para construção, para compra de moradias, e também alguns produtos mais inovadores, com co-living e outros projetos similares. Também temos ajudado o setor com mais tecnologia e modernização,
melhorando nosso conhecimento e nosso business intelligence em cada país na América Latina e na região do Caribe também. E também estamos trazendo mais recursos de financiamento, porque entendemos que nós muitas vezes não temos os recursos fiscais necessários para conseguir superar esse déficit na região. Esse foi um trabalho bem interessante que fizemos com a ajuda da OCDE e esperamos poder explorar mais esse projeto no segundo semestre, porque ter um diagnóstico não é suficiente, certo? Precisamos também ver como podemos impactar o dia a dia das pessoas. Quando eu fui ministra no México e quando eu trabalhei numa instituição que era bem similar à Caixa Econômica no país também, chamada Sociedade Hipotecária Federal, eu descobri que se nós quiséssemos realmente trazer mais o setor privado para o setor de moradia, era importante que a gente tivesse, então, mais troca de informação e recursos. E foi isso que nós vemos também em cada país. E agora vemos que a inteligência artificial, e com todas as informações disponíveis nos estudos nacionais e de bancos centrais, o que é mais relevante é as informações que nós temos pensando nos processos, financiamento, oferta, sustentabilidade, preços e resiliência. Essas informações vão agora ficar dentro de um repositório informacional com mais de 300 variáveis, de 2.000 fontes e 500 sites. Então, tudo isso estará agora em um único lugar. E aqui nós temos exemplos de alguns trabalhos que nós tivemos entre 2000 e 2024 no BID. Nós financiamos aproximadamente 21 bilhões de dólares em 11 países diferentes. Nós vamos compartilhar esses slides com a CEBIC, mas aqui vocês podem ver que temos diferentes produtos para cada país. E talvez dê a vocês uma ideia do que pode ser feito com para cada incorporador que hoje também é membro da CEBIC. E temos eventos específicos em cada país também. No Brasil, por exemplo, na verdade, aqui nós temos operações que nós tivemos com o setor privado ao longo dos últimos anos. Nós financiamos, então, vários projetos em diferentes países e também nós ajudamos com garantias, emissão de títulos e buscando um aumento nos ratings internacionais. Nós oferecemos, então, crédito para construção, para que nós pudéssemos também construir mais moradias populares. E também temos trazido ferramentas de financiamento para bancos através de microfinanciamento ou trabalhando também com alguns tipos de valores imobiliários que podem ajudar na hipoteca de certos imóveis. Assim, isso pode facilitar que eles tenham um portfólio maior de ferramentas para incorporadores e para que eles consigam, então, realmente ter uma dívida um crédito mais fácil de ser pago pelos seus clientes. Então, essa é uma forma que nós temos trabalhado com o setor privado por toda a região. No próximo slide, nós podemos ver alguns casos específicos. Então, vamos olhar para o Brasil. Bem, dado que a gente aprendeu com o diagnóstico e as estratégias para a cadeia de valor da construção civil, nós vimos uma certa segmentação. E o desafio do déficit específico do Brasil. A grande parte está na região amazônica, que tem o maior número em termos relativos. E aqui é um déficit quantitativo. E podemos ver nas outras regiões do Brasil também, e até mesmo em alguns municípios principais, esses números. Ou seja, qual é o tamanho desse déficit e a estrutura demográfica de cada um.
Aqui nós temos os desafios que o Brasil enfrenta. E é por isso que nós desenvolvemos o programa Promorar Brasil, que oferece crédito de 10 anos e vai estar envolvido diretamente com o setor público para financiar infraestrutura e outros projetos de construção para viabilizar moradias no Brasil. O primeiro projeto foi de 44 milhões para melhoria de moradias, para conseguir fortalecer as competências do setor público. E a segunda transação que fizemos nesse programa foi o programa Vida Nova, que busca oferecer moradias para famílias de favelas e comunidades e outras áreas de risco. Então, tentando tirar pessoas de situação de vulnerabilidade. Então, essas são algumas estratégias específicas que nós temos desenvolvido. Para nós é um prazer enorme estar aqui com vocês, mas ainda mais felizes de poder trabalhar com vocês para oferecer crédito e formas de financiamento com diferentes produtos para os incorporadores que fazem parte da CEBIC. Com isso, muito obrigada pelo tempo dos senhores e senhoras. Paloma, muito obrigado aí por compartilhar a sua visão sobre habitação. É importante para nós entendermos, né, o que é o BID e a visão internacional sobre o déficit. Não sei se vocês perceberam aqui muitos dos problemas similares aos nossos de regulação, né, a dificuldade de desenvolver uma política habitacional capaz de enfrentar o déficit. Então, acho que nós temos aí desafios comuns e esse compartilhamento de ideias, de experiências, Paloma, é muito importante para nós. Viu? Nós vamos agora fazer uma composição aqui do nosso palco e vamos estimular o debate com base no seu ponto de partida. Você fique conosco o tempo, eu sei que você tem compromisso, mas fique o tempo que você puder conosco, tá bom? Muito obrigado aí. Pessoal, vamos compor o nosso palco. Queria chamar aqui Zé Carlos Martins, nosso presidente do Conselho, Inês Magalhães, Clausens Duarte, chamar Eduardo Aroeira aqui, compartilhar conosco. Celso Petrucci, por favor. Eduardo está aí? Zé. Estou acertando a cadeira. Uau! Caiu. Eu fiz isso 3 vezes hoje. Eu também. Fique à vontade. Eu estou na segunda só. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos aqui começar nosso painel. Obrigado, Renato. Paloma está ali ainda, já foi embora. Né? Bom, Celso, Eduardo, Clausen, Renato, querida Inês. Posso fazer uma introduçãozinha aqui? Eu queria dizer o seguinte para vocês. Olha o nome da nossa palestra, nosso aqui desafio de conversar. Desafios da habitação. Panorama do financiamento no Brasil e no mundo. Eu acho que, principalmente no Brasil, quem sabe seja o fator fundamental que a gente tem. Através dos anos, eu sempre tenho usado um número de 2003 a 2024, nós saímos de 2,3 bi por ano e fomos a 314, não é isso? 314 bis de dinheiro. Ou seja, a gente multiplicou isso aí por mais de 100 vezes. Ou seja, a gente arranjou mecanismos, a gente teve uma evolução enorme em termos de concessão de crédito, em termos de, vamos dizer assim, de melhorias de mecanismos de financiamento. A gente, vamos dizer, a gente azeitou essas relações. Se a gente pega hoje e pega 5, 10, 15 anos atrás, é um outro mundo que a gente vive. Mas, de alguma forma, o funding foi alguma coisa que sempre a gente foi dando um jeitinho, jogando aquela poeirinha para debaixo do tapete, porque a gente sempre soube, né, Celcinho, nós que somos bem antigos, que tem uns problemas, vamos dizer. Hoje o nosso funding é lastreado em TR. TR é um título que não se recicla. Ele não
Quem compra esse papel? É um papel que quem emite o crédito, ele carrega o crédito para o resto da vida. Nós temos uma fonte principal, que é a caderneta de poupança, que é uma captação diária, que financia algo por 30 anos. Ou seja, não tem o princípio básico. A Paloma está aqui ainda? Oi, Paloma. Me escuta. Yes, I am. Yes. Tá bom. E aí, assim, vocês vejam que isso, você tem um aspecto de descasamento entre o passivo e o ativo, que sempre isso, de alguma forma, pode gerar um desconforto. Quando a gente vê a caderneta de poupança com toda essa perda e que nós não temos, nesse primeiro instante, vamos dizer, mecanismos de como a gente recupera isso, e quando voltar, mesmo que caia a taxa Selic, o dia que ela cair, e ontem me deu até um arrepio, né, o nosso economista lá, Silvio, estava dizendo que a gente não baixa a Selic para menos de 2 dígitos antes de 2028, né? É isso. Então, só a partir de 2028, ou seja, até final de 27, nós teremos o mesmo problema. Como se sobrevive até lá? Claro que queria dar uma pincelada para provocar os nossos debatedores e apresentadores aqui, mas na seguinte linha: no fundo, no momento da dificuldade é que a gente tem que se tornar criativo. Eu acho que, então, essa é a grande oportunidade que nós temos de discutir o que será esse mercado imobiliário no futuro. Porque caderneta de poupança sozinha não aguenta financiar a classe média alta. Nós temos que encontrar mecanismos razoáveis que possam nos ajudar nesse financiamento. Mas qual seria? Como é? Realmente, o Celso começou assim, eu quero saber quem tem a mágica de financiar com 9% de juro real, né? Claro, mas vamos lá, Celcinha, vamos dizer que 9 não vai para o resto da vida, né? Algum instante essas coisas vão ter que mudar, né, Inês? Então, eu queria muito, começando aqui pelo Renato, provocando vocês, de o que poderia ser feito para que a gente, ao menos, visse alguma luz no túnel, alguma coisa desse tipo. Tá, Renato? Obrigado aí, José. Bom, cumprimentar aí Inês, Celso, né, Clausens e Eduardo, cumprimentar a todos aqui mais uma vez. Pessoal, a fala do presidente Lula ontem foi interessante, porque ele achou um absurdo termos ainda 7 milhões em déficit, anteontem, na verdade, né, já são 3 dias aqui de ANIC, em déficit habitacional, o mesmo número de hoje, ele está falando de 50 anos atrás, e tendo um dos melhores programas habitacionais do mundo, tenho certeza que o Minha Casa Minha Vida é altamente eficiente, mas quando a gente transforma 7 milhões de habitações em 20 milhões de pessoas, nos mostra o tamanho do desafio e a responsabilidade que é trazer realmente habitação para as pessoas nesse país. O Zé falou aqui em números, né, de 2 bilhões para 300, quantas vezes não foram acrescidos. E eu costumo olhar assim, olha, a evolução, o amadurecimento da operação dessa indústria ao longo desses anos foi espetacular, né? Nós passamos aí por a questão da alienação fiduciária testar e funcionar, né? O FGTS renascer nesse período, né? Se tornar com o Conselho Curador, aprendi isso ontem, em 1990, né, Riqueta? Começou a operar e dar resultados expressivos. Nós vivenciamos a crise de 2008, que trouxe o Minha Casa Minha Vida aí em 2009, né? Trazendo escala para uma indústria que não tinha escala, que não tinha maturidade, que não tinha volume. A partir daí, final de 22, início de 23, eram 60 bilhões de reais. Isso transformou-se até final de 2024, só no FGTS, em 125 bilhões de reais. E as empresas e o mercado respondeu. Se lançou, se vendeu, né? Eu tenho comparado isso à preocupação que a gente tem com uma companhia siderúrgica quando vai desligar um alto forno, que para retomar é um custo, uma energia,
uma dificuldade e uma indústria que tem um grau de empregabilidade muito menor do que a nossa. O nosso esforço de estar em velocidade de cruzeiro é muito grande. E a preocupação nesses momentos de crise é que realmente a gente se reinvente, Zé, e que a gente não perca ritmo. Nós não podemos perder ritmo. Eu prefiro um mercado que cresça menos, mas cresça sempre, porque as empresas vão se aprimorando. Aí estamos falando de agente financeiro, de cartório, de prefeituras, de corpo de bombeiro. É uma engrenagem muito complexa que a gente tem que, juntos, continuar fazendo a operar. Taxa de juros alta, uma Selic alta, ela é inibidora, obviamente, da atividade. É muito dinheiro por muito tempo, e isso já mostrou reflexo na pesquisa que a Brain mostrou na reunião de conselho. Já temos, no primeiro bimestre, 44% a menos de lançamento, e com o estoque diminuindo, porque as vendas não caíram, Zé. As vendas subiram, né, Celso? As vendas subiram, mesmo com a taxa alta, porque o Brasil tem essa característica da taxa de financiamento da pessoa física ser menor do que a taxa de juros de mercado. Então, Inês, tivemos, se eu não me engano, 17% a mais de venda. Estou tentando lembrar os números de cabeça aqui. 17% a mais de vendas, e o estoque caiu em 8%, o que vai pressionar o preço para cima de novo, né? E o limitador da renda, não adianta, até o brasileiro ganhou renda, né? Massa salarial cresceu, teve mais renda, e o preço do imóvel vai subir, e a gente fica com o pró-soluto, em alguns casos aí, muito grande, né? Aumentando o risco. Mas estou fazendo essa contextualização toda para dizer que nós temos uma máquina muito poderosa hoje no Brasil, né, que é um mercado imobiliário estruturado, com ferramentas importantes. E temos um desafio, sim, da taxa de juros. Nós temos LIG, nós temos LCI, né, o governo criou o Faixa 4. Gente, essa criação do Faixa 4 é de um potencial de recursos recorrentes e que podem formar um fundo paralelo ao FGTS para reforçá-lo, para que a gente tenha mais condição de produção. Nós temos o Minha Casa Minha Vida, parcerias que põem na mesma esteira estados e municípios. Então, assim, eu acho que é um momento, esse ENIC 100 está nos permitindo olhar um pouco para trás e ver que nós todos juntos fizemos um belo trabalho para a habitação nesse país. Eu acho que a gente tinha que, primeiro, comemorar as vitórias, né, dar uma salva de palmas para o Brasil, que fez, né, junto com o governo, um programa, uma estruturação do setor habitacional muito importante. E, a partir daí, reconhecendo que nós fizemos um trabalho hercúleo, competente, olhar para os desafios. Temos desafios dos juros, temos o desafio da mão de obra, temos, né, o desafio das regulações. Eu acho que, se a gente acreditar no que a gente construiu e olhar para frente, nós vamos encontrar a solução, com o diálogo, com o trabalho e com muita competência, como é a característica desse mercado. Obrigado. Obrigado, Renato. Doutor Inês Magalhães, você que já esteve no Ministério como demandadora de crédito, né? E hoje é quem concede crédito. O Renato aqui citou LIG, citou CRI, citou um monte de coisas, né? O que você acha? Que tem mais alguma coisa que poderia ser feito? Né? Ou só tem que rezar e pedir para o Galípolo baixar a taxa? Não. Bom dia a todos e a todas. Oi, Paloma. Obrigada, Renato, pelo convite. Bom, eu queria, assim, aproveitando, a habitação hoje é um tema global, né? Eu acho que tem uma crise habitacional que eu até fico tocada, né? Porque a gente vai nos fóruns internacionais, são só
o Sul Global falando como é que a gente vai resolver. Agora você vai nos fóruns internacionais, tem americano, europeu, falando, ó, a crise chegou, né, por questões diferentes do pós-guerra, evidentemente, mas igualmente graves, que são as crises climáticas, né, o processo migratório, seja por guerra, seja por crise climática ou por questões econômicas, né, de miséria. Então, ela é um fato. No Brasil, nós, em certo sentido, temos uma situação privilegiada, porque nós temos 2 fundings estruturados, né, que já têm aí uma longevidade, né, de mais de 40 anos, e que tem sustentado o crédito habitacional até aqui, né? Como o Renato diz, nós somos um dos únicos países em que o crédito habitacional é menos do que o custo do dinheiro, né? Então, isso é uma questão, aí tem uma discussão de subsídio, se esse é o melhor jeito, se não é o melhor jeito, mas esse é uma situação que nós temos que aproveitar. Acho que 2005 é um marco, né, na retomada do crédito habitacional por conta lá da MP do Bem, que trouxe aí as soluções de algumas questões de segurança jurídica, né, que acho que ali começa, né, uma curva de incremento do crédito habitacional. E a fotografia que a gente tem hoje olha, nós tínhamos 2 funds, hoje nós temos 3, né? Nós temos 3. O nosso bolo é composto de poupança, FGTS e LCI, LIG e CRI, que estão quase em proporções iguais. O LCI, na última, acho que chegou próximo aí ao da poupança, em alguns momentos até maior. Isso é um indicativo de um amadurecimento, né, tanto dos nossos mercados e também das estratégias dos investidores, incorporadores e construtores de também usar os fundos imobiliários como investidor, que é um tema que a gente precisa aprofundar. Então, acho que essa tem sido a equação. Qual é o desafio, né? Bom, primeiro, eu acho que tem uma questão de ter outros componentes, né? Outras estratégias que consolidam esse quadro institucional de financiamento de maneira mais estruturada, né? As conversas que nós temos tido com a Fazenda já desde o ano passado, e vocês acompanham, de um papel que traga um investidor, né, institucional, que hoje não investe em habitação, né? Nós somos um dos poucos países onde os fundos de previdência não investem em habitação, que tem muito, pela sua característica, né, e sua longevidade, tem muito a ver com o crédito habitacional. Então, essa é uma agenda que está em discussão. A outra, que seria, né, quer dizer, considerando compulsório aí que nós nunca tivemos uma crise, porque nós somos um caso de sucesso, né, Zé Carlos? Porque é o seguinte, nós temos um fundo que a liquidez é diária e a gente faz empréstimo de 30 anos e estamos indo. Funciona. Nós somos, é muito difícil, a Paloma deve ter tido essa dificuldade para entender quando veio estudar o Brasil, né? Como é que a gente tem um funding que tem que é diário, que financia 30 anos. Então, acho que nós, desse ponto de vista, somos um caso de sucesso. Então, acho que o que seria a terceira perna são essas coisas que a gente já debateu, né? Liberar compulsório, ter um papel específico, que eu acho
que é uma questão importante. E o mercado secundário, hoje, não tem a menor possibilidade de existir, porque com essa taxa a gente não consegue rodar esse crédito. Entretanto, eu me lembro que uma das primeiras reuniões que eu fiz no Ministério em 2004 era sobre essa história, com o BID, Banco Mundial e tal, do mercado secundário. Eu falei, não, a gente está querendo construir o primário, mas o primário a gente tem, né? Hoje, só a carteira da Caixa ultrapassou 800 bilhões de reais, então acho que nós temos aí uma carteira que pode ser movimentada desde que nós tenhamos uma diminuição aí da taxa de juros e outras questões. O pré-sal, né? Então, é importante que a gente coloque, né, o faixa 4, que eu acho que eu não colocaria faixa 4, colocaria, quer dizer, é o programa para a classe média mesmo, ele vai receber dinheiro, né, por conta de uma alocação do fundo do pré-sal, ele deve receber nos próximos anos em torno de 15 bi, né? Essa é mais ou menos a definição que está sendo estabelecida. Eu fiz a brincadeira que isso vai nos ajudar a atravessar... Eu fiquei numa dúvida. O 15 bi é por ano ou ao todo? Não, por ano. Por ano, tá. Esse valor não resolve a nossa questão estrutural, mas ela nos ajuda a atravessar aí, as ondas gigantes de Nazaré, né? Então, ela vai nos ajudar a fazer essa travessia das ondas gigantes, e, enquanto isso, a gente continua trabalhando aí nas outras frentes. Agora, eu acho que tem uma questão que é importante, acho que a Paloma colocou aqui, o financiamento é uma dimensão, né? Mas o setor, e por isso é fundamental a gente colocar, precisa diversificar os seus produtos, né? Só para dialogar com a brincadeira do presidente Lula, né? Ele me provoca, assim, em especial, toda vez ele faz assim, vamos pegar aqui, 50% do déficit habitacional nas grandes cidades é de uma coisa que vários países não consideram, que é o ônus excessivo por aluguel. Ou seja, a moradia adequada não é acessível para as pessoas de menores rendas. Isso é uma questão e ela é um nicho de mercado. Tá certo? Como é que a gente produz imóvel para locação? O Clausen disse aí que vai resolver esse problema. Cadê ele? Como é que a gente produz para a locação dos mais pobres? Eu até vou apresentar aqui uma pessoa de uma startup, viu, Clausen, que está trabalhando aqui na região de Campinas com as imobiliárias, que se especializou em ser fiador de famílias de baixa renda para o aluguel. Então, acho que a coisa da tecnologia, das startups, hoje abre um mundo muito diferente do mundo que a gente desenhou o programa Minha Casa Minha Vida em 2009. Né? Então, acho que esse é o nível. A Paloma também colocou uma coisa que a gente deve olhar como um nicho importante, que são as moradias sêniores, que eu já estou entrando nessa fase aqui, né? Bem-vinda, né? O Brasil está envelhecendo numa rapidez, né? O último censo mostra aí um desvio, né? Um crescimento ultrapassamos, né, a questão do bônus demográfico, infelizmente, e esse é um olhar importante. Um outro tema que a gente precisa olhar, por que eu estou falando isso? Porque a estratégia de financiamento para esses outros nichos de mercado pode ser diferente.
e pode atrair recursos que hoje nós não temos, né? Então, os temas dos projetos de impacto, né? Então, quando você trata de nichos para aluguel de baixa renda, quando você trata de nichos para idosos, quando você trata de determinados, o tema que está sendo o querido agora do Zé Carlos, que é o tema da renovação das áreas centrais, né, do retrofit, da recuperação dessas áreas, entra numa agenda da transformação ecológica, né, da transição ecológica, da transição energética e ecológica, né, com o aproveitamento das infraestruturas e dos prédios. Então, esse olhar do setor sobre essas diversas possibilidades é uma provocação, porque ela vai também demandar uma resposta de financiamento diferente, né? E aí, como pano de fundo, porque estou me alongando muito, o que tem de comum que liga todas essas questões? O setor precisa olhar para a cidade, ou seja, há uma responsabilidade do setor, da construção civil em geral, obviamente, mas do setor habitacional na produção de cidades que sejam sustentáveis. Estou nem falando dos aspectos, né, da energia. Estou falando no sentido de que elas possam abrigar a diversidade, né, que elas possam ter qualidade de vida, segurança para todo mundo, né? Que aí é o tema que nós temos dos condomínios, etc. Como é que a gente olha a terra como uma coisa finita, né, e que precisa ter um aproveitamento para a construção de cidades que sejam mais diversas e melhores para todo mundo que vive nela, né? Os mais pobres e os mais ricos, né? Eu acho que esse é o tema que, às vezes, a gente perde na discussão do empreendimento individual, a gente perde a discussão geral. E eu encerro por aqui. Obrigado, Inês. Você sabe, Inês, eu acho que o que a Inês, eu acho que ela propõe aqui, temos aí os instrumentos, eu concordo com você, nós somos um case de sucesso. Eu já escutei programas habitacionais no mundo inteiro, não tem nada que chegue perto do nosso Minha Casa Minha Vida. A gente... Vamos dizer, é um nicho. Temos problemas, vamos dizer. É que o nosso problema é que é um estrutural que chama-se taxa de juros, né? Vamos dizer, é difícil você fechar qualquer conta. Então, o que a Inês, eu estou tentando traduzir aqui, o que ela quis dizer, é que existem outros mecanismos de nós encontrarmos formas de as pessoas terem acesso à moradia, que é o que ela está propondo, a locação e algumas coisas desse tipo. Eu acho que também isso é válido. E vou dizer uma coisa para vocês. Tempo atrás eu estava num evento internacional e foi a grande conclusão que o mercado internacional chegou, devido, sabe, Inês, ao aumento de custos específicos do nosso setor, ligados ao aumento do preço dos insumos, as legislações cada vez mais rigorosas relativas à sustentabilidade, à saúde e segurança do trabalho, uma série de legislações que não tem volta, né, ao problema da mão de obra e coisas e tal. Existem aumentos que estão além do aumento da renda das pessoas. Então, só tem um jeito de fechar a conta, que é através da locação. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar assim. E ontem a gente fez um painel sobre ocupação de centros. A grande conclusão, pessoal, e aqui, ontem o público era bem menor, eu vou aproveitar e falar num público maior. Pessoal, a nossa indústria é aquela que chega perto das pessoas, é aquela que dá o bem-estar para as pessoas. Isso é tão importante que a gente entenda, que a gente tem que entender que daqui para frente a gente tem que estar junto com as pessoas, atendendo à necessidade delas. Nós temos que incorporar, por exemplo, se essa rua fosse minha, faz parte disso que eu estou dizendo, tá certo? A gente tem que entender o nosso cliente como um ser humano, que a gente tem que chegar ali e atender a necessidade dele, cada vez mais isso.
Então, isso é muito importante, que foi muito o que a Inês falou aqui, de nós vermos as outras oportunidades que existem no mercado, de como atender isso aí. Mais ou menos o que você disse, não é isso, Inês? Queria passar para o Eduardo, vamos pular para a ponta direita aqui. Vamos lá, Eduardo, deixar o Celso por último. Bom dia a todas, a todos. Prazer estar aqui nesse painel. Falar um pouquinho de um tema que eu sou apaixonado, habitação de interesse social. Minha empresa trabalhou muitos anos com isso. E a gente aprende a ter um carinho muito especial. Eu acho que esse painel é muito feliz, porque várias colocações aqui são importantes. O Renato, por exemplo, começou falando que a gente tem tantos anos de experiência com Minha Casa Minha Vida e a gente fica olhando só para os problemas que a gente tem hoje e a gente corre o risco de abrir mão dos aprendizados desse período todo. A gente sabe que a gente está com uma taxa Selic alta, fato. A gente sabe que o FGTS tem sofrido ataques, fato. Só que se a gente se prender apenas nos problemas, deixa o problema só com o Clausewitz, deixa que ele vai resolver para a gente tem que pensar para frente também, e esse painel eu acredito que foi criado para isso. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que olhar para o Minha Casa Minha Vida, ver suas virtudes e ver o que está dando certo. E, nesse sentido, eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: o grande mérito do programa foi entender que setor público e sociedade, trabalhando junto com empresas, é o melhor resultado que se pode ter. Esse é o grande aprendizado. Empresas formais, uma legislação adequada, conseguiu produzir esse tanto de mudança na vida das pessoas. Então, eu acho que qualquer solução que a gente saia e propõe aqui tem que passar pela cooperação de todos nesse sentido e nesse entendimento. Eu fiz algumas pequenas anotações aqui. Então, baseado nisso que eu falei, eu acho que a gente tem que tentar fazer mais com o mesmo funding que a gente tem. E a gente tenta olhar para o que já foi feito. O Zé Carlos sabe, quando ele era presidente, ele propôs um estudo que, para mim, eu sempre lembro dele, que é o custo da construção, os custos invisíveis da construção civil. Como que era o nome do... O custo do excesso de burocracia no mercado. Custo da burocracia. Do excesso de burocracia. Do excesso de burocracia. Isso. Em loteamento chegava a 25. Então, aquilo foi importante para a gente pôr números em coisas que a gente sabia e entender mais. Daquela época para hoje, não mudou tanto. Mas a gente evoluiu em algumas coisas. E naquele estudo a gente já via como que a segurança jurídica impactava realmente nesses custos. Hoje, por exemplo, num painel anterior, a gente estava vendo o quanto que essas ações temerárias têm impactado no Minha Casa Minha Vida FAR e como isso pode drenar recursos. Então, uma forma, por exemplo, que a gente vê, e aí precisa de uma cooperação de todos, e o programa... E o que a CEBIC tem tentado fazer é justamente, em conjunto com a Caixa Econômica, Ministério das Cidades, a gente apresentar para o Judiciário esse problema. Segurança jurídica também pode aumentar o custo direto na construção. E eu gosto sempre de citar um caso nas nossas empresas, que muitas vezes lá em Brasília isso é comum para caramba, você aprova o projeto, tira o alvará de construção, e aí, na hora de você aprovar o habite, um fiscal vai lá e fala assim, não, isso aqui não está bom. Aí você fala, não, mas está no projeto. Fala assim, não, mas é contra a nossa legislação, interpreta a legislação assim. Nesse sentido, às vezes, o seu empreendimento fica fechado lá, o cliente pagando, muitas vezes, juros para a Caixa Econômica Federal, porque é o cliente que paga, então o custo vai para a sociedade, e aquilo encarece. Então, eu citei esses casos concretos para a gente ver que como é muito mais caro do que só o nosso orçamento. E se a gente não atacar o custo total da habitação, da produção de habitação, a gente não vai conseguir melhorar a eficiência nos nossos financiamentos. E eu gosto de citar um exemplo também, que é a burocracia bem concreta da minha empresa. A gente trabalhava lá com Minha Casa Minha Vida,
E a gente comprou 3 terrenos idênticos em Brasília. E fala assim, pronto, agora a gente vai tentar construir com forma de alumínio, porque precisa de escala, então a gente tentou industrializar, mas aí o que eu precisava? Eu precisava que eu conseguisse aprovar no mesmo terreno 3 projetos iguais. Eu aprovei 3 projetos diferentes, porque caiu na mão de 3 analistas diferentes, que interpretavam a mesma legislação de 3 formas diferentes. Resultado, precisei construir do mesmo jeito que eu vinha construindo, que era alvenaria estrutural, mais otimizado, mas mesmo assim eu não pude evoluir na eficiência da construção e reduzir o custo da construção, que no fim das contas vai acarretar uma redução de custo para os clientes, né? E gostaria também agora de refletir, e agora já dar um olhar mais otimista, que um dos grandes problemas da gente é o custo da terra, né? E eu acho que se a gente conseguir trabalhar o custo da terra, a gente pode tentar aumentar a nossa habitação, reduzindo os custos totais da produção dela. E a gente já tem casos muito bem-sucedidos de como a legislação pode facilitar isso. Eu gosto muito de citar aqui São Paulo, tá, Celso? Você sabe muito mais do que eu, porque você é daqui. Como uma mudança do plano diretor daqui possibilitou que se invertesse o mercado de São Paulo, que se produzia menos de 30% de Minha Casa Minha Vida na cidade de São Paulo, era zero, né? Para hoje ser a maioria do mercado, não é isso, Celso? E isso se fez melhorando a condição dos moradores, porque qual que foi a grande crítica inicial ao programa? Que como a gente precisava de terra barata, os terrenos mais baratos eram afastados da cidade, e as pessoas tinham que morar afastadas da cidade, onde não tinha ônibus, não tinha escola, não tinha hospital. E chegou até o absurdo de se culpar o programa, como se o programa Minha Casa Minha Vida tivesse a obrigação de pensar o urbanismo da cidade. Mas o programa foi atacado à época e isso já foi superado por uma solução. O que a Prefeitura de São Paulo propôs? Que se pudesse adensar para o programa de interesse social terrenos próximos a corredores de transporte, sem aumentar o custo. Então, na verdade, você podia construir mais apartamentos no mesmo terreno se você fizesse habitação de interesse social. Automaticamente se reduziu bastante o custo da terra. E o que aconteceu? As pessoas passaram a morar mais perto do trabalho ou do transporte para o trabalho e todo mundo ganhou. Mais uma vez, o trabalho de empresas junto com o poder público, trazendo benefício para a sociedade e tudo isso reduzindo o custo de produção e não aumentando o funding, que permaneceu o mesmo, né? Então, isso eu acho que o Brasil, como um todo, tem que olhar para essas experiências e ver que a gente pode fazer mais com o mesmo recurso. E pegar um pouquinho, e na mesma linha, é um trabalho que o Zé Carlos é apaixonado, que é a reocupação de centros urbanos. É o mesmo sentido. No centro urbano, já tem hospital, escola, já tem transporte, e hoje está degradado em muitas partes do Brasil. Se a gente considerar o custo só da alteração do local, talvez seja caro. Mas se colocar na conta toda, que já tem infraestrutura, que já tem transporte público, e que a qualidade das vidas das pessoas que vão morar lá vai ser muito melhor, eu acredito que isso se viabiliza muito mais do que o modelo tradicional. Beleza, Eduardo. Muito bom. Clausen, vamos lá. Conta, já que o Eduardo falou que esse problema teu. Oi? Como é? Já que o problema você resolve. Não, eu queria só reforçar um pouquinho o seguinte. Eu acho que foi com muito trabalho, com muita dedicação, que a gente tem feito muita parceria, né? E eu nunca posso deixar, Inês, de reverenciar o nosso amigo Jorge Hereda, da participação que o Hereda teve, na mudança de chave dentro da Caixa Econômica Federal. Se não fosse o Hereda, nós não estaríamos hoje aqui. Isso eu tenho certeza absoluta. E a gente evoluiu bastante. Mas, de alguma forma, sabe, Cláudio, eu até ia te provocar um pouco diferente. No ritmo atual, com todas essas sangrias de fundo de garantia, todas essas coisas extras, como é que você vê o fundo de garantia, não hoje,
mas vamos dizer daqui 5 anos, 10 anos, tá certo? Como é que ele continua autossustentado para que a alimentação dele mantenha esse mercado, vamos dizer assim, que a gente está atingindo maravilhosamente bem, é uma coisa de muito, muito, muito sucesso. A pergunta é de $1 milhão, viu? O que todos desejamos realmente é que ele continue sustentável, mas a gente sabe que isso requer uma vigilância diuturna, né? E aqui, falando aqui na grande defensora do FGTS, aqui a nossa madrinha Henriqueta aqui, mas o FGTS ele está limitado, mesmo sem contar, né, com esses riscos todos, e a gente vai trabalhar forte para que esses riscos não aconteçam, mas a gente sabe que ele já está no limite. Nós estamos com orçamento recorde pelo 2º ano, né, quase 130 bilhões de reais aplicados por ano, e a gente sabe que não tem muita margem para crescimento, né? Até porque o que alimenta mais o FGTS é justamente o volume de empregos, a massa salarial, e a gente já está nesse aspecto bem, né? Nossa taxa de desemprego está baixa, nossa massa salarial vem aumentando, então não tem muito mais o que fazer. O que a gente tem que fazer é continuar defendendo para que ele continue com os objetivos para os quais foram criados. O setor da construção, até da forma como o Eduardo bem falou aqui, ele vem amadurecendo, crescendo justamente, fortemente, por conta dessa união de mãos aqui entre o setor privado, setor público, instituições financeiras, a Caixa Econômica, sobretudo, e a gente vem crescendo. Então, antes do Minha Casa Minha Vida, o Celso pode me ajudar aí nos números, mas, salvo engano, acho que a gente produzia algo em torno de 200 mil unidades ano. Ano passado, a gente passou de 1 milhão de unidades produzidas, isso só, formalmente falando, só através de financiamentos, fora as produções informais, que são muitas, tá, pessoal? Estão ali abaixo do radar, mas são muitas. Então, o mercado vem amadurecendo, mas nós temos muito a avançar ainda. Tá? Do lado aqui da oferta, nós que produzimos, todos nós aqui estamos com o pé forte no acelerador, mas nós temos muito motor ainda. Nossa rotação, nosso giro não está lá em cima, não. A gente ainda tem, e a gente quer mais pista, né? Só que aí vem um problema. Para pista, a gente precisa de funding, né? E esse é o nosso problema. Então, poupança já foi falado aqui, né? Apesar das outras ferramentas criadas, que foram muito positivas, LIG, LCI, CRIs, mas devido à questão da Selic alta também, e só vai baixar em 2028, também está com crescimento limitado. Então, aí fica a pergunta, e aí, como é que a gente aumenta isso aí? Como é que a gente resolve o grande problema desse déficit habitacional? De quase 6,5 milhões. Como é que a CEBIC fez um estudo muito interessante agora, da necessidade de oferta de produção de imóveis, não só para atender o déficit habitacional, mas para atender a demanda, né, habitacional. E aí, somada ao déficit, é justamente a necessidade pelo crescimento vegetativo, pelas questões sociodemográficas. Seriam necessários a produção anual até 2033 da ordem de 1 milhão e 200 mil unidades. Tá? A gente está fazendo bem menos que isso, né? Então, a gente precisa realmente avançar. Mas como avançar com fundos limitados? E aí a gente tem que pensar fora da curva, e aqui eu até agradeço aqui a Inês por levantar a bola, eu vou dar um rápido spoiler. 17 horas tem um painel que eu sugiro fortemente que ninguém perca, que a gente vai falar sobre locação social, locação acessível, tá? Que apesar de ser uma coisa lógica, óbvia, porque mais de 50% do déficit habitacional hoje, a nível de Brasil, a média de Brasil, ser ônus excessivo do aluguel, mas no nosso estudo a gente vai demonstrar que nas grandes cidades, Inês, isso representa 62% nas grandes cidades. Tá? Isso vem crescendo fortemente. Agora, como isso
ser viável, né? Então, isso aí pode viabilizar, pode trazer à baila um funding que não está, a princípio, no nosso radar, sobretudo pela taxa Selic alta, que é o funding privado, capital privado. Os grandes fundos, né? Sejam fundos de previdência, sejam, enfim, fundos a nível mundial. Tem muito dinheiro que pode vir para cá. Obviamente que isso tem que ser atrativo, e isso, de fato, é atrativo, esse é um dos pontos que a gente vai demonstrar, né? E que, para isso ser atrativo, obviamente, a gente precisa também que regulamentações sejam feitas, ajustes sejam feitos, né? Que as instituições financeiras também desenvolvam programas e produtos, linhas específicas para isso, né? Mas isso é muito viável, tem muita demanda. Não vou falar mais, porque mais tarde nós vamos entrar mais nesse aspecto. Tá? Então, questões como ferramentas como PPPs, né? Ferramentas como multifamily, que no mundo afora isso já é extremamente desenvolvido, aqui no país ainda está engatinhando. Tá? Então, isso tem muito a desenvolver e, repito, isso pode trazer muito funding novo, privado, à baila, e isso pode fazer justamente com que a gente continue nesse ritmo de crescimento. Tá? Então, acho que era aí essa contribuição. Tá? Obrigado, Clausen. Celcinha, você não ficou por último à toa. Tá? Vamos lá, Celcinha. É o problema do benefício da idade, né? Antiguidade é posto, né? Celcinha, vamos lá. Vamos relembrar aqui, o Celso, não sei se vocês sabem, foi o grande líder do nosso setor perante a Lei 10.931. Isso é uma das coisas mais importantes que o setor fez, que o setor deve ao Celso. O Celso foi quem negociou no dia a dia no Congresso toda a 10.931 que mudou o mercado imobiliário do Brasil. Então, é isso que eu queria. E eu queria... 2003. Obrigado. Acontece, Celso, que também você vai lembrar de 2003, 2002, mais ou menos isso, que a gente começou aquele movimento mobilização pela moradia, que, de alguma forma, em 2009, desagou no Minha Casa Minha Vida. Só que em 2002, 2003, a gente não sabia nada do que iria. A gente não sabia nada de como seria o caminho para até chegarmos lá, né? 2004. Não. É 3 ou 2. Olha... Não terminei. Porque, na verdade, tudo surge com a Henriqueta brigando com aquela Isabel. Então, por isso que era o governo Fernando Henrique. Por isso que eu me lembro direitinho. Lembra disso, Henriqueta? Lá no Secov de São Paulo? Então, tá. Eu queria dizer o seguinte, Celso. Vamos pensar que 2003, 2009 foram 6 anos até a gente chegar e marcar o gol. Se a gente tivesse que hoje começar uma batalha para nós termos não mais a dependência do crédito direcionado que nós temos hoje, de Fundo de Garantia SBPE. Perguntinha simples para você. Por onde você começaria algum balão de ensaio, alguma proposta para a gente começar a discutir alguma coisa? O que você acha, Inês? Essa não é Vamos lá, Celcinho. Essa não é simples. Mas... ontem aqui eu tive a oportunidade de dar um pouco a minha opinião sobre o momento que nós estamos atravessando, e eu vou pegar... Primeiro eu vou parabenizar a Paloma e a equipe dela, inclusive as pessoas aqui do Brasil que dão consultoria para o BID, né, pelo trabalho. Esse é um trabalho de formiguinha, esse é um trabalho complicado. Você... organizar um banco de desenvolvimento, trazer Caixa Econômica Federal, BNDES, iniciativa privada, todo mundo para a mesa, é uma coisa muito complicada. Zé Carlos, eu não vou me arriscar a fazer nenhum tipo de ilação de onde que vem o dinheiro, mas eu vou usar muito a experiência que eu ganhei aqui nesses... Eu estou aqui pelo 3º dia. A Inês, nós já estamos há 4 dias juntos, porque ela estava também numa cerimônia aqui do Palácio dos Bandeirantes, com o lançamento de mais 1 bilhão de recursos do nosso governo do Estado aqui. E São Paulo tem hoje um alinhamento dos planetas.
nós temos o governo federal, que vamos combinar, né, gente? É o governo da habitação, né? Se eu for voltar lá em 2003 e falar para vocês como é que era o negócio, né? É o governo da habitação. Nós temos esse alinhamento do governo federal com o governo do Estado e com o governo, com a Prefeitura de São Paulo. Isso é muito importante. Então, diria hoje para vocês o seguinte, eu vi aqui, sentado aqui nesse palco, eu vi o presidente da CUFA, né? Eu vi aqui algumas propostas durante esses 3 dias e eu acho que a gente precisa se aproveitar que nós estamos num momento de ápice do mercado imobiliário, né? Nós estamos nas ondas de Nazaré, como falou a Inês aqui, e nós temos que pensar que nós vamos ter que fazer mais com o mesmo. Eu vou repetir, nós vamos ter que fazer mais com o mesmo. Vamos usar esse período, que ainda nós não vamos ter uma taxa Selic de 1 dígito, e que vai ser um período um pouco longo para o nosso setor, vamos usar para melhorar as nossas, como falou aqui, o Zé Carlos está trabalhando num indicador que chama indicador de demanda imobiliária, né? Uma questão que me cobram há 10 anos aqui no Secov São Paulo. Pô, como é que o mercado imobiliário não pode fazer um forecast? Como é que não pode ter um forecast? E aquele indicador, por exemplo, está mostrando aonde que o setor precisa atuar na prefeitura do município, aonde que o setor precisa atuar em outras iniciativas, né? E nós aprendemos muito, né? Tem gente que gosta do presidente Lula e tem gente que não gosta do presidente Lula. Eu não vou entrar no mérito aqui. Mas o presidente Lula, desde o seu primeiro governo, né, ele vem nos ensinando algumas coisas, né? O Conselho Curador é um exemplo, nós vimos aqui, né, pessoas como eu, que dedicaram 10 anos da vida para o Conselho Curador, a Henriqueta 30 anos para o Conselho Curador, eu vou deixar só nos 30, o Abelardo quase 30 anos também para o Conselho Curador, né? É esse tipo de coisa que a gente precisa entender. Nós precisamos voltar a participar dos conselhos municipais, nós precisamos participar dos conselhos estaduais, nós vamos ter as conferências das cidades, né? A gente precisa agora trabalhar em... Eu entendi o que o Zé Carlos quis dizer quando ele foi me fazer a pergunta. Ele estava querendo relembrar uma reunião que nós fizemos na CEBIC em 2000 e pouco, e que a gente estava muito incomodado, Inês, que os movimentos sociais tomavam conta de tudo, como é que é isso, e nós tivemos um companheiro do Ceará, que ele pediu a palavra. Quem lembra disso? O Fujita. E o Fujita falou o seguinte, gente, os movimentos sociais não são nossos inimigos. Eles são nossos aliados e nossos clientes, né? Eu acho que nós estamos numa hora, né, que o raciocínio é um pouco ruim para o empresário, né? Eu também sou empresário. Eu não vou poder crescer em 2025 e nem crescer em 2026. Eu vou ter que tentar ter o mesmo faturamento do ano passado, às vezes com muito mais esforço, com muito mais trabalho, com muito mais eficiência na minha empresa do que eu tive o ano passado. Então, vamos aproveitar para estar junto com as nossas entidades, nos nossos Sinduscons, nas nossas ADEMES, nos nossos Secovs, na CEBIC. Vamos estar junto do governo. Vamos parar de ser... meter o pau na Caixa Econômica Federal, né? Não. Quer meter o pau na Caixa Econômica Federal, mete. Mas ela tem 65% do mercado de crédito. Ela faz 3.000 contratos por dia, né? Dá para reclamar? Dá.
Vai ver em que outro país do mundo tem um agente financeiro desse tamanho, né? Eu acho, Zé Carlos, Renato, Clausens e a Paloma, elogiando mais uma vez o trabalho que o banco vem fazendo, nós temos diversas formas de acessar a moradia. Uma delas é o aluguel, nós vamos estar tratando disso às 17 horas. O Clausens é um grande entusiasta disso. Nós temos que melhorar as nossas comunidades. Eu ouvi números aqui que são assustadores, que tem 20 milhões de pessoas morando em comunidades, né, no país. Então, nós temos que pensar também nisso e dizer uma coisa para vocês. Está na hora da gente ser um pouco mais, a gente parar de olhar para o umbigo, parar de andar de carro importado, esses carros bonitão, nas nossas lanchas, nos nossos, né? E olhar um pouco mais para o que está acontecendo no país, né? Está na hora. Né? O maior ganho que o programa Minha Casa Minha Vida, o maior ganho que o programa Minha Casa Minha Vida teve na cidade de São Paulo, e nós estamos produzindo hoje perto de 100 mil unidades na cidade, 55 por ano, né? Então, se eu lancei 55 lá em 2023, eu estou entregando agora, já em 24. A grande coisa que nós estamos fazendo é que nós estamos trazendo isso para mais perto de onde tem cultura, lazer... Trabalho. Oi? Trabalho, né? Nós temos um estudo aqui em São Paulo que as pessoas que moram na periferia, pasmem, pessoas da mesma idade, elas, por ficarem 2 horas para ir para o seu trabalho ou para a sua universidade e voltar à noite para a sua casa, elas vivem 6 anos a menos de quem vive onde tem essa muralha de infraestrutura, né? E isso não é São Paulo, isso é qualquer lugar do Brasil, né? E nós estamos conseguindo, em bairros como, a Inês conhece bem, eu também, em bairros como a Moca, em bairros como o Ipiranga, em bairros como o Belém, em bairros mais centrais, né, a 15 minutos da Praça da Sé, nós estamos conseguindo trazer o programa Minha Casa Minha Vida. Nós estamos misturando um pouco as pessoas. Não é simples. Quando falaram para o povo de Higienópolis que ia ter uma estação de metrô em Higienópolis, o povo falou, não, mas espera aí, né? Não precisa estação de metrô aqui, né? E nós precisamos olhar um pouco mais agora, é que se nós não tivermos um olhar mais para os mais necessitados e começar a pensar o que nossas empresas podem fazer para trabalhar dentro de uma comunidade, para melhorar a comunidade. Eu não estou falando para dar nada, não é para ficar fazendo doação, não, né? Isso é empresarial, né? Aquela proposta do Zé Carlos de centros é uma delas. A proposta em comunidades que foi mostrada aqui no... Como é que chama o negócio da rua, Renato? Se essa rua fosse minha, é uma outra forma. Existem diversas formas de você estar atuando no mercado de construção que não somente a incorporação imobiliária. E, por fim, né, vocês me desculpem, eu recebi algumas broncas ontem à noite, né? Um recado, se cuidem. 2025 é para mais profissionais do que vocês. Vocês são muito profissionais. Mas 2025, 2026, esses anos de juro real de 8%, 9%, que é o maior juro real do mundo, é para profissional, tá? Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Celcinho. Eu vou passar para o Renato aqui, Renato. Eu ia te pedir para você dar uma geral e acompanhar isso aqui. Mas só pegar o gancho aqui do Celso. Não, passar para você. É o seguinte, pessoal. A gente tem que entender quem é o nosso cliente e atender a demanda dele. Vai lá, Renato. Depois eu passo para a Paloma. Paloma, eu vou falar bem rapidinho aqui e já te passo, tá? É só para pegar um gancho aqui. Eu acho que, Celso, é bom a gente
ouvir a sabedoria das pessoas, né? Celso é um sábio, né? Ele está pedindo ou sugerindo, né? Não ri não, que agora eu falei que você é sábio. Agora você assume aí. Você foi falar de forma correta, Celso. Pessoal, nós temos que fazer sempre, como empresários, como entidade de classe, sempre um pouco mais do que a gente já faz. Realmente, juros altos é o pior cenário para a construção civil, para o mercado imobiliário. Se usar a mesma métrica que a gente usa com juros baixos, nós vamos quebrar. Então, tem que realocar a quantidade de recursos, no mínimo isso, reolhar o tempo que você deixa esse recurso lá, tem que buscar novas soluções. E isso nos faz pensar. E isso é importante para a gente desenvolver os nossos negócios. Nós precisamos pensar, nós precisamos da nossa equipe. Estou olhando internamente. Precisamos compartilhar os riscos, precisamos trazer as pessoas para construir soluções. Isso não é solução de uma mente brilhante, vocês sabem disso. O mercado imobiliário é um trabalho de equipe, um trabalho coeso, um trabalho de gente motivada, de gente comprometida. Quando você expande isso para aonde nós estamos na cidade. Nosso produto é da cidade. E qual é o nosso compromisso com a nossa cidade, em primeiro lugar? Nós queremos compromisso do nosso funcionário com os objetivos da nossa empresa. Mas nós, como cidadão da nossa cidade, da região metropolitana, qual é o compromisso efetivo? Qual é o nosso envolvimento com a definição de políticas públicas? Com os planos diretores? Com o verdadeiro racional para que a cidade fique boa em todos os seus aspectos? Que ela fique segura, que ela fique limpa, que ela seja geradora de trabalho, que ela seja um lugar para os nossos filhos estudarem, para a gente tratar da nossa saúde, para fazer o nosso exercício. Nós não podemos esperar isso de ninguém se nós não alocarmos um pouco da nossa competência nesses aspectos. Vai de encontro o que o Celso falou dos próprios conselhos, já existem mecanismos para isso, nós temos que nos apropriar da nossa cidade, nós temos que compartilhar essa responsabilidade com o poder público. O que a gente normalmente faz é entregar ao poder público a responsabilidade e querer que a solução parta deles, venha deles e nos entregue. Então, nesse aspecto, enquanto nós não nos apropriarmos das nossas cidades, dos rumos que elas terão, nós vamos enfrentar as consequências de cidades ruins, de renda ruim e de que o nosso cliente não consegue pagar os custos da nossa produção. É isso que eu queria aqui complementar. Muito bom, Renato. Muito bom. Acho que é isso, cada vez mais nós olhando para as pessoas, né? Paloma, sua vez. Muito obrigada. Eu vou falar em espanhol porque as pessoas vão entender melhor o espanhol. Acredito que a beleza do que nós estamos fazendo aqui é que o déficit habitacional está mudando ao longo da nossa geração. Todos nós entramos e saímos desse déficit habitacional várias vezes ao longo da nossa vida também. O Celso e a Inês estavam falando sobre isso de alguma forma. Às vezes, talvez a gente precise, sim, de um senior living, ou co-living, ou aluguel. Todos nós passamos por isso ao longo da vida. Então, primeiro, eu falei, fazer um diagnóstico é muito importante. E os nossos modelos de serviços, eles se baseiam, então, no que nós temos hoje. Mas é claro que nós temos que renovar esses números. Mas é claro que a demografia dos nossos países tem mudado bastante. E vocês falaram também de muitos temas relevantes que o BID tem buscado trabalhar. Primeiro, a questão da certeza jurídica. E nós fizemos um trabalho muito interessante, tanto no Equador quanto no Panamá. Nós temos trazido novas leis de desenvolvimento urbano e de moradias e também
trazendo mais certeza jurídica para a questão da renda também. Ou seja, temos apoiado programas e novas leis para equilibrar direitos e obrigações entre os locatários e os proprietários. Também na questão do tempo de construção, que vocês mencionaram, nós também estamos implementando vantagens únicas, por exemplo, no caso de Salvador, no qual os construtores eles conseguem agora em uma única conversa buscar as licenças das agências elétricas e de outros serviços públicos para diminuir o tempo de você construir para conseguir reduzir os custos da moradia também. Também falamos da importância dos investidores institucionais e também foi falado sobre o FGTS e a Caixa, certo? Isso tudo é muito importante e nós vemos que em muitos países nós vemos que alguns investidores institucionais têm entrado, como fundos de pensão, fibras e fibras no Brasil, por exemplo, as JFPs, que agora investem em hipotecas de organismos similares como a Caixa, por exemplo, o Fundo Social de Moradia ou o Fundo para Moradia de El Salvador e também a Sociedade Hipotecária Federal do México. E, claro, os empreendedores também têm um papel aqui. E eu acho que podemos fazer um trabalho muito interessante com o Zé Carlos, com o Renato, podendo trazer financiamento aos construtores, aos incorporadores, tanto para a produção de novas moradias, ou até mesmo para a renovação. Nós também são coisas bem diferentes. Nós temos dado tanto para a construção de moradias e também para retrofit. O custo da terra também é um ponto relevante, como foi mencionado. E o que nós temos visto também é que nós temos visto soluções para moradias se transformarem. Em países como El Salvador e Guatemala, onde nós temos muitos jovens, mais jovens do que o resto da região, nós temos construído muitas moradias sociais em lofts, em co-livings, e também com equipamentos urbanos diferentes. Tem gente que prefere, ao invés de brinquedos para crianças, brinquedos para os seus pets, para os seus animais de estimação. Então, o que nós vemos no Brasil é que é incrível poder trabalhar com um país tão grande e com uma indústria tão pujante no setor de construção civil, e especialmente com a CEBIC, também com a Caixa, a FGTS e com o Ministério. E me parece que há muito ainda à frente para nós trabalharmos juntos. No BID, nós temos trabalhando para mitigar os riscos dos empreendedores, tentando apoiá-los com financiamentos diferentes e reduzindo as suas perdas de acordo com o produto, porque, claro, estamos falando de negócios aqui, mas, claro, também estamos buscando incrementar a rentabilidade para que seja mais atraente para o mercado de moradias sociais e também atender a nossa responsabilidade social e, como empresários socialmente responsáveis, como o Celso comentava e Renato, nós temos que atender mais famílias para superarem o déficit habitacional e fazê-lo de maneira mais rápida e com uma visão de rentabilidade econômica, social e ambiental. E com isso, muito obrigada. Foi um prazer enorme poder estar com vocês aqui hoje e passar por essa aventura juntos, essa de realmente combater o déficit habitacional. Quero agradecer Renato, Clausen, Inês e Celso por participarem desse painel. Bom, obrigado pelo teu pensamento. E estamos juntos aí. Acho que muito dá para fazer. Inês, eu posso deixar você por última? Eu queria rapidamente uma palavra aqui do Eduardo e do Clausens, né, para tentar dar um fechamento rápido, que o nosso tempo já acabou. Eduardo, do que você viu aqui, você saiu daqui dizendo o quê? Eu acho que as palavras do Celso são importantes, né? E uma coisa que você sempre dizia também, a CEBIC é feita de gente porque a gente trabalha para a gente, né? Então, eu acho que as nossas empresas têm que procurar esse foco. Nesse momento de dificuldade, eu acho que a gente, com isso, sem dúvida, a gente vai ser bem-sucedido. Obrigado, Eduardo. Clausens. Acho que a mensagem aqui é cautela, porém
otimismo, né? O setor já demonstrou que a necessidade é a mãe da oportunidade, a gente sempre se reinventa, né? E a gente já está mostrando isso, adaptações, melhorias, né? Trabalhando sempre em conjunto, né? Setor privado, setor público, né? Instituições financeiras, que é o que a gente vem fazendo, a gente sempre acha soluções e acho que essa é a mensagem que fica, né? Cautela e otimismo. Obrigado, Clausen. Doutor Celcinho, conta para nós. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Eu tenho certeza, eu estava brincando com a Inês aqui, como o empresariado mudou nesses últimos anos, né? As empresas têm mais governança, as empresas têm mais transparência, as empresas têm mais profissionais, né? Não interessa se isso nasceu com Geric ou como é que isso não nasceu, né? O que interessa é que nós temos empresas, por exemplo, uma empresa hoje apresentou seu relatório do primeiro trimestre com a venda de 5.000 unidades, com o lançamento de 5.000 unidades. Quer dizer, é um negócio maravilhoso, né? Mas eu acho que nós temos que usar esse ano de 2025, repito, e o ano de 2026, para dar uma acomodada aí, né? Como o Clausen falou, nós vamos fazer os mesmos 1.100.000 financiamentos aí entre a poupança mista com o mercado de capitais e o fundo de garantia, e a gente ter, vamos dizer, um novo olhar para dentro da empresa. É uma hora de a gente até ter um olhar bem profundo dentro da empresa para ver o que a gente pode melhorar, né? Não é hora para a gente achar que vai estar crescendo, né? Desmesuradamente, ou crescendo como vem crescendo de 2018 para cá. É só isso, Zé. Obrigado. Obrigado, Celso. Inês, você ficou por último de propósito, né? Eu sei da tua dedicação, a tua paixão por esse assunto que nos move todos em cima dele. Queria que você falasse um pouquinho exatamente dessa linha. Eu vi que você anotou umas coisinhas aí, tenho certeza que são muito importantes, né? E aqui um ponto aí até fundamental que no meio da conversa você quis falar. Eu queria que você colocasse o seguinte: a partir disso aqui, como é que você vê o que a gente discutiu? Se tivesse que dizer, eu acho que, só vou falar um negócio antes, tentando traduzir. Aqui tem uma frase que todo mundo diz, aquela do, como é que é? O barqueiro no nevoeiro leva o barco devagar, não é isso? Então, um negócio assim, né? Um negócio do Caetano, né? Então, eu acho que está bem nessa... Paulinho da Viola, Então, eles vão dizer, você está na hora de levar o barco devagar, com cuidado e coisa e tal. Tem os trampos loucos da vida aí que a gente não sabe para onde que a gente vai, não dá para apostar tudo, nisso aí tudo, né? Mas também não dá para esquecer do futuro. Não dá para esquecer que a nossa participação do mercado imobiliário no PIB ainda é muito incipiente perante o restante do mundo. Então, se a gente, no momento de dificuldade, começar a pensar em ousadias futuras, quando chegar o barco, voltar ao trem normal, a gente segue em frente. Era nessa linha, Inêsita, que você colocava. E obrigado por todo esse apoio. Eu, a Inês e o Celso participamos, né, desde os primórdios, não foi isso, Celso? E se vocês soubessem, ar a gente respira e às vezes não dá valor, né? A gente não dá valor para o ar. Imagina a gente ficar sem ar. Agora, hoje, é comum o diálogo, né, Inês? Vamos pensar lá no começo dos anos 2000 ali, hein? Que diálogo era aquele de luva de boxe, né? E a gente chegar num ponto que a gente, graças a Deus, conseguiu construir até hoje, né? E essa evolução. Então, eu acho que temos tudo para crescer, para ir muito longe. E eu queria te agradecer demais que você foi a grande, você e o Hereda e a Miriam foram os 3 grandes interlocutores desse diálogo. Obrigado. Não, eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito privilegiada na vida, assim, né? Acho que eu tive aí a oportunidade de fazer coisas das quais eu me orgulho muito e que me alimentam demais, cruzando com gente aí, vocês, Hereda, enfim. Agora, eu não vou fazer com a Paulinha da Viola, eu vou fazer refrasear o Suassuna, né? Eu não sou
o super otimista, porque às vezes eles são tolos, né? O pessimista, que é um chato, mas eu sou uma realista esperançosa, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem um caminho, né? A própria fala do ministro Haddad, né? Do seu compromisso com o tema da construção civil, em especial habitação. Nós estamos trabalhando para encontrar outras alternativas que possam injetar mais recursos, mas é o que eu digo, acho que essa é uma dimensão. A outra dimensão é, nós também não podemos negligenciar os temas que... Eu até fiquei emocionada aqui com a fala do Celso, assim, ele está mais soft aqui, né? Mas eu acho que isso, assim, o tema da responsabilidade, né, das empresas, né, a sua responsabilidade social e ambiental, né, e nós, da nossa participação cidadã, ela é fundamental, porque nós estamos vivendo uns tempos um pouco esquisitos, assim, né, de uma radicalidade irracional. Então, o Respira, vamos debater objetivamente as questões, né, como é que nós encaminhamos para a construção de um Brasil que seja bom para todo mundo, né, porque não pode ser bom só para alguns. Eu acho que esse é o tema central, que é o compromisso, né, da Caixa Econômica, do governo federal, e que é aquilo pelo qual eu trabalhei a minha vida toda. Então, mais uma vez, obrigada. Acho que a gente pode aqui dizer que tivemos um ótimo debate e que é só um passinho daquilo que a gente constrói cotidianamente, né? Pois é, que não adianta encontrar uma vez por ano, né, e depois deixar até o próximo, né? Então, muito obrigada para vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Obrigado a todos vocês. Parabéns, Renato, mais uma vez, pela qualidade do nosso ENIC, que está cada dia melhor.